Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versos de 1 a 11. Paulo escreve assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, nesta carta magna que escreveu, certamente o maior compêndio de teologia da história, o manifesto cristão, o Evangelho segundo Paulo, a carta aos Romanos, ele trata de maneira muito particular desta verdade tão sublime, tão importante, tão consoladora, que é a justificação pela fé. Aqueles que não conseguem compreender tão bem esta verdade, privam a si mesmos de desfrutar, se deleitarem na obra da redenção. O que é de fato justificação? É muito mais do que perdão. Justificação é um ato de Deus, único, exclusivo, irrepetível, onde Deus declara a você que creu no Senhor Jesus, quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, porque um outro alguém, seu representante, fiador e substituto, morreu em seu lugar, quitou a sua dívida. E agora, todo o mérito desse substituto, toda a justiça deste representante, foi imputada a você, colocada na sua conta. De tal maneira que quando Deus olha para você, não vê mais o seu pecado. Ele vê toda a justiça de Cristo colocada na sua conta. Você não deve mais nada se você está em Cristo Jesus. Justificação é um ato de Deus que não tem graus. Ou seja, não há uma pessoa mais justificada do que outra. Alguém que acabou de se arrepender e crer no Senhor Jesus está tão justificado quanto um crente de 50 anos de piedosa vida cristã. Agora, a justificação, ela é recebida pela fé. A fé não é a causa fundamental. A causa fundamental é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Mas você se apropria desta obra de Cristo pela fé. E quando você se apropria desta obra de Cristo pela fé, a justificação produz resultados, frutos muito claros aqui postos nesse texto. Quais são esses frutos?
Então, eu gostaria que você olhasse comigo o versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto é que você tem paz com Deus. Não podemos confundir paz com Deus com paz de Deus. Paz com Deus é sinônimo de reconciliação. Uma vez que você foi reconciliado com Deus, agora você tem paz com Deus. É um estado, não é um sentimento. Outrora estávamos na posição de inimigos diante de um juiz, um réu diante de um juiz. Agora você, em virtude do sacrifício de Cristo, não deve mais nada. Agora você é reconciliado com Deus e significa você ter paz com Deus. Deus é por você, não está contra você. Você tem o favor do Pai, não a ira de Deus sobre a sua vida. Isso é paz com Deus. Mas em segundo lugar, notem comigo o versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo fruto é acesso à graça. Eu chamo a sua atenção para a palavra acesso, porque essa palavra é uma palavra muito importante na língua original. Essa palavra era usada para introduzir alguém à presença da realeza. Essa palavra era usada também como a expressão de alguém que se aproxima para adorar a Deus. No grego secular, essa palavra era usada para a chegada de um navio no porto, no cais. Ou seja, agora você tem livre acesso à presença da realeza. Você pode achegar-se à sala do trono. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, em quaisquer circunstâncias. Se você tem paz com relação ao passado, você tem graça com relação ao presente. E esse presente é dinâmico, é contínuo. Ou seja, você pode falar com Ele, estar na presença dEle, entrando na sala do trono, na presença da realeza, em qualquer momento da sua vida. Você tem livre acesso a esta graça. Mas, em terceiro lugar, vejam comigo, o próprio verso 2, e ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, ele falou de um fruto em relação ao passado, que é paz com Deus. Ele falou de um fruto em relação ao presente, que é acesso à graça. Mas agora ele fala de um fruto em relação ao futuro, que é a esperança da glória de Deus. Meus amados irmãos, o que significa isso? Qual a mensagem que esse texto quer passar para nós? É que aquele medo que todo ser humano tinha outrora, medo da morte, medo da eternidade, medo de comparecer perante o tribunal de Deus, medo do juízo, medo da condenação, esse medo não existe mais. Não existe mais. Quando você pensa no futuro, não é medo, não é insegurança, não é incerteza, não é pavor. Quando você pensa no futuro, o que você tem não é apenas expectativa, é segurança, é garantia da glória. É de estar na glória. É de contemplar o Senhor face a face. Hoje eu estava conversando com um querido pastor, um dos pastores da nossa igreja, e ele estava narrando para mim a experiência, pastor Ival, da esposa do Tim Keller, um homem que foi muito marcante na história do protestantismo, não só americano, mas mundial. E ele enfrentou um câncer e foi a óbito. E quando ele estava no seu leito de dor, a sua esposa aproxima-se dele e pergunta: você está precisando de alguma coisa? Pensando talvez que ele precisasse de um remédio, ou uma água, ou algum elemento consolador. Ele respondeu para ela: a única coisa que eu preciso é contemplar o meu Salvador, é ver a face do meu Redentor.
É convicção, é certeza. Quando o Dr. Mark Lloyd Jones, que foi o pastor mais influente do século passado, enfrentou um câncer, tratou, depois a doença foi tão severa que ele estava sucumbindo à doença. Ele chama a família, chama os irmãos da igreja e diz para eles assim: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Não tem medo, não tem temor, insegurança. Quando o grande avivalista Dwight Lyman Moody estava partindo para o Senhor, ele disse, foram as suas últimas palavras: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Miguel Gonçalves Torres foi o primeiro pastor presbiteriano a ser ordenado em terras brasileiras. Ele era um homem muito doente e ele costumava falar para os seus colegas que não basta viver bem, é preciso também morrer bem. E no dia que ele partiu para o Senhor, ele chamou sua esposa e disse: filha, querida, vem cá. Chamou pelo nome. E quando ela se aproximou dele, ele disse: eu pensei que ao morrer, eu fosse para o céu. Mas é melhor do que isso. O céu veio me buscar. E com essas palavras, ele adormeceu. Nós temos não apenas paz em relação ao passado, não apenas graça em relação ao presente, mas temos glória em relação ao futuro. Mas vejam vocês, meus amados, que a doutrina da justificação pela fé, ela não é apenas no que tange à salvação, ela também nos ajuda nas lutas contínuas e constantes desta vida. Por isso Paulo diz assim, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. A princípio, quando alguém lê esse texto, pode passar a ideia de que um crente é um masoquista, que gosta de sofrer. Porque é claro que nenhum de nós, ao enfrentar um revés na vida, uma tribulação, e essa palavra vem da palavra tribulum, no latim, e uma palavra grega que significa ser esmagado por uma pressão e por um peso. O tribulum era aquilo que debulhava o cereal, passava como um rolo compressor em cima do cereal para debulhá-lo. Ninguém fica feliz. Ninguém fica feliz. Ninguém fica feliz porque enfrenta um acidente. Ninguém está feliz porque vai ao médico e tem um diagnóstico sombrio. Mas em que sentido Paulo está dizendo que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, no tribulum, o descascador de cereal, que passa como rolo compressor sempre da gente? Não é que nós tenhamos alegria na tribulação em si. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque as tribulações são pedagógicas. As grandes lições da vida nós não as aprendemos em dias de festa, de celebração. Nós as aprendemos no vale, na dor, na tribulação. Porque Paulo vai dizer que a tribulação produz o quê? Perseverança. E essa palavra perseverança também é uma das mais ricas palavras da língua bíblica, da linguagem bíblica, porque ela traz a ideia de uma paciência triunfadora. Você não reagir como o estoico que trinca os dentes e aguenta firme e calado uma dor. Não. É uma paciência que não é humana, que não é terrena, que não é apenas um sentimento do ser humano natural, mas é uma glória celestial que assiste você, que marca a sua vida. E mesmo na dor você canta, mesmo no choro você se alegra. Como dizia Jó, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras.
Mas ele diz que a perseverança produz experiência, e é isso que Deus quer. Às vezes, meus amados, nós conhecemos a Deus, como Jó disse no seu livro, apenas de ouvir falar. Conhecemos o Deus que foi marcante na vida do nosso avô, do nosso pai, ou de uma pessoa que nós respeitamos e admiramos. Mas qual a experiência que você e eu particularmente temos com Deus? O projeto de Deus para nós não é apenas que nós o conheçamos teoricamente, adotando um arcabouço teológico adequado, correto, ortodoxo. Isso é importante, mas não é suficiente. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. E a experiência vem como produto de você passar por uma tribulação, e Deus lhe dá uma paciência triunfadora, e no meio dessa paciência triunfadora na tribulação, você tem uma experiência real com Deus. Real. Porque às vezes nós enxergamos Deus fazendo maravilhas e prodígios na vida do fulano, do beltrano, do ciclano. A Bíblia está cheia de registros dos grandes milagres de Deus, e nós nos alegramos nesses milagres, nós somos edificados por esses milagres. Mas a pergunta é, o que Deus tem feito na sua vida de extraordinário? É isso que a tribulação objetiva. E Paulo prossegue e diz que esta realidade da experiência, ela vai desembocar em esperança. Mas não uma esperança vaga, difusa, rótulo em branco. É uma esperança que não se confunde. E aí Paulo vai tratar do grande amor de Deus, que nessas circunstâncias dramáticas da vida que aqui vivemos, entre o berço e a sepultura, uma vez que não temos imunidade especial, uma vez que nós não estamos vivendo numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldado de flores, mas num campo minado de dor, de sofrimento, de lutas, de vales. Ele vai falar desse amor de Deus que é derramado em nosso coração. E Paulo vai tratar de 3 coisas aqui sobre o amor de Deus que são encantadoras. Primeiramente, é que esse amor é copioso, abundante, profuso, caudaloso. É uma espécie de chuvarada, de torrentes caudalosas do amor de Deus que vai chegando, inundando a nossa vida. Ele é derramado. Mas em segundo lugar, esse amor é imerecido, porque Ele nos amou, diz o texto, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Via de regra, nós quando amamos alguém porque esse alguém nos é simpático, corresponde ao nosso sentimento, é amável conosco, conquista o nosso amor, merece o nosso amor. Mas quando Deus nos amou com este amor copioso, a causa do amor dele por nós não estava em nós, estava nele mesmo. Deus não passou a nos amar porque nós o amamos primeiro, não, Ele nos amou primeiro, então nós passamos a amá-lo. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Nós não merecemos, mas Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Na verdade, Cristo foi para aquela cruz, porque o Pai o entregou por amor. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer nesse texto que o amor de Deus é um amor provado, porque o versículo 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Não é um amor verbalizado, é um amor provado. E provado pela oferta sacrificial. Ele amou e deu o seu próprio Filho. Quando você
transporta esse fato para uma experiência humana, é quase impensável para nós entregarmos um filho nosso para morrer por alguém. Seria impensável. É por isso que Abraão foi o pai da fé. Uma das razões é que Deus pediu o filho dele e ele se prontificou a dar. Mas Deus poupou o filho de Abraão. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Porque Ele amou você. Ele deu o seu filho para morrer em seu lugar, em seu favor. Eu gostaria nesse momento de olhar finalmente com você que a doutrina gloriosa da justificação conduz você também a uma certeza inequívoca de glorificação. Veja comigo, por favor, os versos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que significa isso? O Deus que começou a fazer a boa obra em você, não vai largar essa obra no meio do caminho. Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E o final dessa linha é a glorificação. Você não experimentará a ira de Deus por toda a eternidade. Você vai experimentar o favor de Deus por toda a eternidade. Não há insegurança nenhuma aqui. Não há temor nenhum aqui. Salvação é uma obra exclusiva de Deus, do começo ao fim, de alfa a ômega. Ele planejou, Ele executou, Ele vai consumar. Estamos seguros. Salvação garantida e assegurada. E esta é uma verdade que traz consolo para o coração. Concluo contando para vocês, que já sabem, a experiência de Lutero. Lutero era um camarada religioso. Ele era muito atormentado pela culpa. Frequentava o confessionário quase todo dia. Demorava 1 hora em cada confissão que fazia. Chegou o momento em que o padre confessor disse: o dia que você tiver um pecado de verdade, vem aqui que eu não aguento mais suas lorotas. Era um cara perturbado, angustiado pela culpa. Fazia autoflagelação. Fazia penitência. Castigava o seu próprio corpo. Para tentar acalmar a consciência pesada, o medo da condenação. Até o dia que ele compreendeu esta gloriosa doutrina da justificação pela fé. O medo foi embora, a insegurança foi embora, a convicção da salvação e da glorificação lhe foi assegurada pela Escritura. O justo viverá pela fé. A pergunta que eu lhe faço nesta tarde é: você já foi justificado pela fé? Você tem hoje garantia e segurança da sua salvação? Você pode afirmar como Paulo: você tem paz com Deus, você tem livre acesso à graça de Deus, você hoje se gloria na esperança da glória de Deus. Se Deus chamar você hoje, você está pronto, preparado? Diante das lutas da vida, você tem se alegrado, sabendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se a tribulação vem, é para que você tenha paciência. Se a tribulação vem acompanhada de paciência, para que você tenha experiência com Deus. E se isso ocorre, para que você tenha esperança, que não pode se confundir, porque o amor de Deus copioso e merecido e provado está sendo despejado sobre a sua vida. Hoje, agora, aqui nesse local, você tem garantia da sua glorificação. Essa é uma tarde de decisão. Essa é uma tarde de salvação. E essa é uma tarde que você pode colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e receber dele a própria vida eterna.
Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar. Ó Deus, Tu conheces cada pessoa que entrou aqui neste auditório. Tu conheces cada pessoa que está nos acompanhando de forma virtual. Compreendemos com toda clareza que a nossa voz só chega aos ouvidos. Só o Teu Espírito pode falar ao coração. Compreendemos, Deus, que não basta ser religioso, não basta frequentar uma igreja, não basta ocupar uma posição de liderança, um cargo de confiança. Não basta apenas conhecer Bíblia ou ter uma boa teologia, como arcabouço doutrinário. Ah, meu Deus, se houver alguém aqui nesse auditório que ainda não foi reconciliado contigo, que ainda não se rendeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não desfruta desta alegria e dessa segurança da vida eterna, que ainda não tem, meu Deus, a bênção de estar na Tua presença, na sala do trono, que tem medo do amanhã, que tem medo do futuro, que tem medo da eternidade, que nesta tarde o Espírito Santo tome este coração em Tuas mãos. Que nesta tarde o tampão dos ouvidos seja tirado, a venda dos olhos seja arrancada, o coração de pedra seja substituído por um coração de carne e haja salvação nesta casa, nesta tarde, para a glória do Teu nome. Nós Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela não volta para Ti vazia sem operar os Seus desígnios. Então rendemos-Te louvores por aquilo que estás fazendo e hás de fazer, em nome de Jesus. Amém.